É tudo muito enviesado dessa questão da feminilização da sociedade. Então, quanto mais valores femininos sociais, pior fica essa questão de compreensão, né, do que é a vida de solteiro, a questão das vantagens desse tipo de vida, entendeu? E basicamente tu é meio que condicionado a estar ali sempre em busca de validação feminina, sempre em busca de mulher, né, tá ali com a mãe e depois simplesmente troca o senhorio, né, que nesses pastores aí gostam de fazer piada, mas é verdade. E aí, então, aquilo que deveria ser, de certa forma, usado, né, em prol do bem, acaba virando, de certa forma, apenas uma coisa que tu se livra. Né? Então os caras, eles não querem viver em companhia própria, eles precisam dessa validação externa, né, social, de ter mulher, de estar com mulher, né? E uma boa parte dos cristãos faz shame, né, com o pessoal que, assim, mais incel, ou então que tem algum tipo de limitação dessa questão, e simplesmente falar, esse cara é um virgão, não sei o quê, é um cara que não pega mulher, e etc. Como se fosse uma grande virtude, né? O cara ser um grande homem de verdade, ficar adulterando, pecando e transgredindo a lei de Deus, né? E sendo tal homem de verdade com esse valor invertido. E aí é curioso porque nessa questão das etapas, né, da escala de alta performance, né, dessa questão de vida de solteiro, é importante entender alguns princípios, até mesmo da Bíblia, porque essa questão de solteirice aí deveria ser natural, deveria ser entendido como sendo um dom, deveria ser, de certa forma, cultivada, né, na medida do possível ali pelas pessoas. Só que não, elas se enganam com a autoilusão delas mesmas. Então a pessoa vai lá, cria uma autoimagem dela e cria uma imagem do outro, não? E se relaciona com aquilo, sendo que na verdade nenhuma imagem nem a outra são reais. E a Bíblia mostrando um caminho oposto, né? Que é justamente o caminho do mestre que eles dizem que é o mestre deles, que foi um cara que basicamente era, como diz o livro de Isaías, né? Nele não tinha beleza e nem formosura. Então, o shaming todo que, inclusive, os cristãos usam, né, contra os caras virgens, os caras que não estão pegando mulher, não estão sendo homens de verdade, nesse sentido extremamente negativo. Esses caras mesmo dizem que seguem a Bíblia, dizem que seguem Jesus Cristo, né, mas num ato simples negam aquilo que ele fez por eles, né. Então, assim, é complicada essa questão, mas alguma coisa tem que ser falado sobre, porque hoje em dia, com cada vez mais valores femininos dentro do cristianismo, um cristianismo feminista, entendeu? Inclusive com líderes pastoras, que é praticamente uma abominação na Bíblia, devido a essa questão de liderança feminina, né? Porque se ela é a cabeça, então, beleza, quem que vai ser o cabeça dela, né? De acordo com o que está escrito, né? Porque assim como, Paulo diz isso, né? Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Então, é uma questão hierárquica básica. Mas aí, muitos que advogam essa questão de simplesmente, tipo, tu manter uma vida de solteiro, né? Eles se baseiam fortemente nessa questão bíblica, né? Porque, embora a Bíblia lá incentive o casamento, a união e tal, ela também incentiva o cara a não se envolver em problemas. Incentiva o cara a fugir do pecado de todo meio, entendeu? Incentiva, de certa forma, uma pureza, uma santidade, que muitas vezes não vai ser encontrada nem mesmo dentro do casamento. E para muitos, a questão de solteirice é plano A. A gente vai ver aqui nesse sentido, né? Então, assim, qual que é a base bíblica que geralmente é apresentada nessa questão de solteiro, né? Então, basicamente, aí se vê, em alguns casos, aí, essa questão como vantajosa, especialmente para aqueles que têm o tal dom do celibato, que é muito importante reconhecer, né, essa questão. E ressaltar que não há uma imposição, né, para que os homens vivam solteiros. Então, a Bíblia não vai impor. Mas ela vai mostrar aí uma série de histórias que a família dos caras foi dizimada, foi destruída por pecados que envolviam essa questão, né, de relacionamento. Entendeu? Que eu digo a história de Davi, a história da maioria dos reis de Israel, né, e de alguns profetas aí por contraste. Então daí o que acontece? É importante ressaltar então que não há uma imposição para que os homens vivam solteiros, mas essa questão de um reconhecimento, né, de que essa condição aí pode permitir uma dedicação mais intensa ao serviço de Deus, né, e prevenir a pessoa, obviamente, de ficar transgredindo a lei gratuitamente. Então o que acontece? Basicamente são dois textos aí que são utilizados, né, você tem ali aquele capítulo inteiro de 1 Coríntios 7, também ali o capítulo de Mateus, né, no capítulo 19, versículo 10 até o 12, vamos falar um pouco dessa questão. No caso aí de Mateus, né, você vê claramente ali o que os discípulos falaram para ele, né, então disseram-lhe seus discípulos, né, se é assim a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Então já desde aquele tempo se via essa questão de que o casamento não tinha vantagem nenhuma para o homem.
só encargos, legislações, problemas, apurrinhações, né? Porque ele tá lidando com outro ser ali. Então, basicamente, ele vai viver em conflito com outro ser e em conflito com ele mesmo. Ele vai travar muito essa questão de desenvolvimento espiritual. Então, assim, por mais que hajam conselhos na Bíblia, né, simplesmente mostrando a importância do casamento e tal, o próprio Jesus mencionou aquilo, e ele mesmo seguiu esse tipo de exemplo, de escolher abdicar, né, dessa questão, entregar para Deus e simplesmente viver à luz dos mandamentos. Mesmo porque é mais fácil nesse sentido. Então, não estou dizendo que a vida inteira de Jesus foi fácil, mas que é um ponto decisivo, né, dentro assim, quando se compara, né, vários profetas, essa questão deles, tipo, permanecerem de uma forma incólume em relação ao pecado, né, essa questão de não cair, e o fato deles serem solteiros. Entendeu? Então, tu tens aí Daniel, o próprio João Batista, né, que Jesus considerou como sendo o maior, né, entre os nascidos de mulher, Elias, então, um monte de outros caras que não casaram, entendeu? E aí tu contrasta com outras histórias de caras que casavam, às vezes que casavam com 2, 3 mulheres, né? No caso de Jacó. E tu vê que foi uma desgraça a família deles, entendeu? Filho matando filho, vendendo o outro de escravo, entendeu? Mentindo, né, descaradamente, né, pro próprio pai que iria dar a benção. Então é complicado essa questão aí. Mas, de fato, a Bíblia, ela, embora não aponte uma direção assim, tipo, tu vai ter que fazer isso, né? Ela dá indicativos. Então, basicamente, se vê essa questão de que, de fato, muitos eles se fazem eunucos por causa do reino de Deus, porque é uma condição também para alcançar, né, essa questão. Não que tu vai ser salvo por isso, mas que, de certa forma, ajuda, né, o fato de não ter uma outra pessoa atrapalhando muitas vezes. Que eu digo a mulher de Ló, a mulher de Jó, né, também, que simplesmente estavam ali, tipo, estavam, de certa forma, atrapalhando, né? Então, se os caras, eles acham que vão casar, que vão ter uma companheira, não, meu amigo. Não, você não vai ter uma companheira, você não vai ter alguém que vai cuidar de você, não, muito pelo contrário, né? Quer dizer, a mentalidade da mulher moderna é totalmente utilitária, objetiva, em prol daquilo que ela deseja pra ela. Entendeu? Então, assim, os caras vão com essa mentalidade romântica, né, que não é uma mentalidade bíblica, e simplesmente vão estar agindo de uma forma, assim, muito tola, né, digamos assim, com elas. E elas vão se aproveitar disso e usufruir do cara, dos recursos dele e etc. Então, assim, o cara acha que vai ter uma companheira, mas não vai. Entendeu? E o pior de tudo é que muito cara casado vai perder o reino do céu justamente por causa do casamento dele. Isso daí é curioso, né? Porque o que acontece muitas vezes, né, na prática, o cara tá casando por sexo. Só que aí o que acontece? Ele entra no casamento e aí a esposa dele, a primeira coisa que ela faz é cortar. Entendeu? E pior ainda, porque ela vai utilizar da religião, então, pra negar justamente aquilo pro marido. Entendeu? Não, porque a gente tem que manter o leito puro e sem mácula. Uma série de elementos, né, que vão sendo colocados, inclusive, em retiros espirituais dessas igrejas, né? E aí, tipo, tudo reguladinho, bonitinho. Só que aí, no final, o cara não tem, né? E aí ele vai ser obrigado a procurar por fora, porque é um fraco. Entendeu? Então, assim, essa questão dos caras fazer shame com homem solteiro, né? Isso aí é perigoso, porque o cara que tá casado, ele é muito mais suscetível ao pecado do que o cara que tá solteiro. Entendeu? Devido a essa questão, justamente, porque dentro de um casamento ali, você tá refém da esposa. E com essas leis de divórcio e casamento, né, principalmente essas leis atuais aí que estão saindo do forno aí do Congresso, né, elas tornam todo cara capacho, né? Os únicos que podem bater pau na mesa com mulher hoje em dia são bandidos. Entendeu? Então, assim, o cara quiser ser homem de verdade, né, à luz da moda antiga, muito cuidado. E isso daí os pastores não vão falar pra vocês. Então é um negócio complicado, né, mas aí os caras deveriam entender isso, entender de fato que se deveria buscar nessa questão da solteirice também. Entendeu? Não é necessariamente uma opção ali que deve ser descartada. Para elas é perigoso esse jogo, porque quanto menos caras no jogo ali dando validação para elas, pior para elas, né? Porque a estratégia é a seguinte: elas vão lá, simplesmente vivem a vida inteira no carrossel, né, que falam, e aí depois vai arrumar um varão segundo Deus dentro da igreja. Entendeu? E muitas encontram, né? Casam com um cara aí que é estabilizado, tem o seu emprego, de certa forma é um bom cristão, uma boa pessoa, entendeu? Mas tá ali simplesmente e vai ser cooptado por uma loba que tá simplesmente com sede ali de sangue, né? De almas. Aí, tipo, essa mulher foi adúltera aí a vida inteira. Não é porque ela batizou que, tipo, o negócio tá lavado. Entendeu? Então é um negócio que deveria ser falado mais, só que não vai ser falado porque, infelizmente, não convém, né? Então, assim, quem quiser receber essa palavra, receba. Então, assim, disseram, se é assim a condição do homem relativa à mulher, não convém casar.
E ele disse, nem todos podem receber essa palavra. Então, assim, são palavras ao vento. Eu vou estar falando aqui, citando o que já foi dito. E muitos caras vão olhar, vão ouvir, né? Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Às vezes o cara tá no 5º casamento, né? Tipo, já perdeu todo o patrimônio dele, falta só o restinho. E aí ele vai casar de novo, achando que dessa vez eu achei a mulher certa, né? E aí vai perder o resto que tem, né? Pra que se cumpra aquela palavra que diz que né, aquele que tem mais se lhe dará e terá em abundância, mas que não tem até o que parece ter lhe será tirado, né? Então, assim, é complicado isso, né? Mas é uma das bases, de fato, dessa questão, então, da solteirice, né? O texto de Mateus 19. Entendeu? O próprio Jesus ali insta as pessoas, de certa forma, a entender essa questão de que, embora não seja para todos, quem puder receber, receba. Entendeu? Essa palavra de ficar solteiro. Entendeu? Outra base bíblica importante também, que vai envolver essa questão, é o texto de 1 Coríntios 7. Lá no versículo 7, Paulo mesmo fala porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então, assim, ele mesmo também era um cara solteiro, viu que não ia aproveitar para nada, né? Iria só atrapalhar a missão do evangelho que ele teria. E simplesmente ele cortou isso, né? Uma questão mais do ego, da carne, né? Então, o cara cortou isso de vez. Isso mostra o quê? Que vida de solteiro é vida pra forte. O cara fracassado que precisa de validação, né? Precisa de mulher ali pra poder estar dando um sentido pra vida dele, né? Sendo o Deus dele praticamente. Simplesmente ele não consegue dominar ali os desejos dele, ou então não se controlar a si mesmo. E aí tem que chamar os outros de fracassado porque não tem mulher. Porque não tá indo na festinha lá beijar um monte de mulher que, tipo, chupou um monte de cara durante a noite. E aí não tá se considerando homem de verdade, né? Então é complicado. Então o próprio Paulo deixando claro essa questão de que o celibatarianismo, né? O celibatário é um dom. Então se é um dom vindo de Deus, como é que você pode dizer que o outro é um fracassado porque tem esse dom? Entendeu? Ou foi o diabo que deu o dom pra ele, é isso? Então o pessoal tá com valores muito invertidos. Estão chamando o errado de certo, o certo de errado. E dentro da igreja, e tá tudo certo, né? Então é bem triste nessa questão. Então, basicamente, assim, tanto o capítulo 7 lá de 1 Coríntios quanto o Mateus 19, eles não são assim, não estão dando só base, né? Eles são textos, de fato, que apontam esse direcionamento. No caso aí de 1 Coríntios 7, né? Se vê claramente ali que o apóstolo Paulo está o quê? Respondendo perguntas específicas da igreja de Corinto sobre casamento, divórcio e solteirice. Corinto era uma cidade com grande imoralidade sexual e os cristãos estavam buscando orientação sobre como viver de forma pura. Paulo não estava estabelecendo regra universal, mas oferecendo conselhos espirituais práticos. E quando ele falava conselho, né, eu penso que eu também tenho o Espírito de Deus para poder tá dando esses conselhos. Então, ou as pessoas aceitam, tem as consequências disso, ou rejeitam e também tem as consequências disso. Então o cara vai casar, né? Deus não vai te livrar de vara de família, de perda de patrimônio, né, por judiciário, ou pra mulher aí que queira empurrar um tipo de pensão aí pra tu pagares, entendeu? Porque lembrando, Bíblia é no altar, né? Mas nessa questão de divórcio e casamento aí a lei dos homens é ferrenha, melhor a lei do diabo, né? Então as pessoas precisam abrir os olhos, né, nesse sentido. Então assim, ser solteiro, cara, hoje em dia não é mais uma questão só opcional de isso aqui vai ser o plano B, né? Se não der certo, no caso dos homens, aí ok. E aí isso vira também pro lado feminino, entendeu? Porque hoje em dia, né, os caras que elas querem não estão nem aí com elas. Então aí vai casar pra quê, entendeu? Pra ser trocada por outra, traída, humilhada, né, por outra mulher lá, entendeu? Ou vai ter que se rebaixar a se relacionar com um fracassado, um cara que não atrai muitas mulheres, né, todo bonzinho, certinho, etc, né, que elas gostam de fortes emoções, né? E um cara na igreja é o que menos traz isso. Então ela vai apontar e atestar 2 vezes o fracasso dela em estar conquistando, né, um cara disputado por outras mulheres e que tenha recursos. Então assim, nem pra elas o jogo tá bonitinho, né, mesmo tendo todas as regras a favor e o judiciário também. Então, é um negócio bem louco, né, o que está acontecendo. No caso de Mateus 19, Jesus discute o divórcio aí com os discípulos, né, e ao final ele faz uma observação sobre os eunucos, né, por causa do reino de Deus, que pode ser interpretada aí como uma referência àqueles que escolhem não se casar, né, para se dedicar então ao serviço de Deus. Então é um fato essa questão, né? Só que aí, qual que é a principal vantagem de ser solteiro? Né? Então, de acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, é a questão da liberdade. Então, ao invés de tu estar trocando a tua liberdade por um preço baixo, né? Porque a mulher vai te trair, entendeu? As mulheres modernas atuais, elas traem mesmo, entendeu? Por brincadeira, troca o cara por dinheiro às vezes, né? Só olhar esses reels aí do Instagram, ou então do TikTok lá, que elas trocam aí o cara por 3 mil reais, por 10 mil reais, 50 mil reais.
e acha que dinheiro compra amor, né? Mas na verdade ela tá pensando nela ali, né? No recurso material. E o pessoal acha que as mulheres cristãs não fazem a mesma coisa. É óbvio que fazem, entendeu? É só questão de oportunidade, entendeu? Muitas pessoas se vendem por um preço baixo e o diabo sabe disso, né? E é por isso que dá certa coisa. Só que aqui, pro homem que é desperto, entendeu essa questão de liberdade, solteirice, essa relação, né, que há entre aqueles que venceram, né, só pessoas poderosas mesmo que conseguiram de fato viver solteiras, independentes totalmente. Entendeu? Porque eles reconheceram esse valor de liberdade, que podem dedicar tempo de fato de forma indivisa a Deus. Entendeu? Então, assim, uma das vantagens mesmo dessa questão, né, menos preocupações terrenas, você não entra em conflito com outros, né? Então, basicamente, o homem solteiro, né, segundo Paulo, ele tem menos preocupações com coisas deste mundo e mais foco em agradar a Deus. Desenvolvimento do caráter, né, esses elementos que tem que ver, inclusive, com estudo mesmo, entendeu? E aí ele não está dividido entre responsabilidade de casamento e dedicação à obra de Deus, ou então algum tipo de crescimento pessoal. Então, assim, o cara, preocupação é quase zero, né, nesse sentido. Entendeu? Pelo que parece aí quando o cara casa, né, o que mais a mulher quer é ver o cara no inferno. Então, assim, tu tá trocando a tua liberdade por nada. Entendeu? E muitas vezes aquela liberdade ali você podia estar usando de forma proveitosa para Deus, né? É o Criador. Outra questão também que vai envolver isso é o tempo, que também, né, pode ser usado aí por serviço, né? Então a vida de solteiro ela proporciona mais tempo para atividades aí como missões, evangelismo, discipulado. Tipo, tu conseguir meio que formar, né, um grupo de pessoas, estar ali estudando junto contigo, né, crescendo, né, de certa forma. Então, assim, tipo um grupo de estudo, ou então alguma coisa assim que demande tempo, mas que, de fato, se consiga fazer, né? De uma forma assim plena, sem ficar dividindo interesse ou coisa do tipo. Então, assim, não só a liberdade, mas a questão do tempo aqui é fundamental. Entende? Então, assim, são vantagens, né? E essa questão, então, da liberdade aí é vantagem fundamental. Fora também que, assim, o cara, ele pode até casar, mas de acordo com o que está escrito na lei, né? Enquanto a esposa continuar viva, né? Tá ligado? Aí o que os caras fazem? É uma bagaceira, né? Porque vai e divorcia, só que na lei tá ligado, né? Que tem que esperar a mulher morrer, ou o cara morrer. Só que não. Aí casa aqui, casa ali, aí descasa, aí faz isso, aí divorcia de novo, aí vira aquela bagaceira. E aí como é que faz? Aí geram questões polêmicas, né? Porque aí, por exemplo, um cara que foi lá, casou com uma mulher, divorciou, aí arrumou 2 filhos em outra. Então aí vai fazer o quê? Vai separar pra se unir anterior? Entendeu? E esses BO aí, eu nem opino nada porque é a pessoa que vai se ver com Deus, né, nesse sentido, porque se a lei explica uma coisa, né, o cara faz outra, não, mas eu não conhecia, né, mas não anula os efeitos. Não anula os efeitos. Então, assim, cada um cuide da sua experiência espiritual, né, nesse sentido. Mas, de fato, a pessoa tem que entender ali que essa questão da solteirice é importante, entendeu? Pra não fazer besteira. Solteirice não é pra todos, né, a própria Bíblia lá em Mateus 19, né, que inclusive foi lido, né, Jesus mesmo fala, né, nem todos podem receber essa palavra. A Bíblia também fala sobre o celibato como um dom de Deus, né, então Jesus em Mateus 19 menciona que nem todos podem aceitar a ideia de viver sem casar, mas apenas aqueles a quem é dado. Então, assim, tem muito cara que, inclusive Paulo mesmo falava, né, porque aqueles que não conseguem se dominar, né, que se casem, porque é melhor casado que ficar abrasado. Então, assim, pra gente fraca, né, de certa forma. Por mais que eles façam shame com o cara solteiro, né, de certa forma, assim, se fosse observar mesmo, eles estão sendo fracos. Porque não estão conseguindo dominar um desejo básico, entendeu? E aí, nesse sentido, eles argumentam que, não, é necessidade fisiológica, não sei o quê, mas, de fato, onde está escrito isso, né? Me prova aí na vida de Jesus, algum momento que ele, de certa forma, fez isso, entendeu? Ou então cedeu a algum tipo de paixão ou desejo da carne, né, de uma forma dessa. Então, se ele é um exemplo, né, que esse pessoal diz que segue, então eles deveriam seguir integralmente aquilo que ele colocou. Mas ele mesmo disse, né, que a maioria não vai. É só aqueles a quem é dado. Então, da mesma forma, Paulo afirma que cada um tem de Deus seu próprio dom, um de um modo, o outro do outro. Isso significa que, para alguns, a capacidade de viver solteiro, de forma pura e dedicada a um presente divino. Então, assim, o pessoal cristão que faz shame com um cara solteiro, com um cara incel, com um cara que não tem relacionamento nenhum, né? Chama ele de fracassado, que não tem... tá passando o teu tempo. Quantas vezes já ouvi de uns irmãos adventistas aí que ficam falando, não só adventistas, da Assembleia, de outras igrejas aí, falando também que, mas tá passando o teu tempo, você não casou ainda, e não sei o que. Aí fazendo shame, né? Fazendo bullying praticamente, né? Se fosse pegar aí uma terminologia mais de sala de aula. E esses caras podem estar fazendo aí aviltando um dom que foi dado por Deus. Entendeu? E aí a briga já não é com o cara, né? Com aquele que deu o dom pra ele. E eles não fazem nem ideia do que estão fazendo, né? Fazendo papel de tolice nesse sentido. Porque se o cara recebeu um dom de Deus, aquilo lá não é plano B, é plano A.
E aí você vai falar contra algo que foi dado por Deus, se você não sabe a procedência, né, exatamente. Então é tomar cuidado, entendeu? Mesmo dentro dessas questões de igrejas aí, né, os caras, eles não valorizam virgindade masculina, entendeu? E nem virgindade feminina também, né? Eles falam pelas costas, mas se puder, estariam usufruindo também da mulher, se pudesse, né? Então essa questão aqui do celibato, ela vai envolver muito autocontrole. Então, para aqueles que possuem o dom divino, né, o dom do celibato, ele tem uma capacidade de autocontrole sobre esses desejos. Então, assim, o que acontece? Um homem que não consegue exercer esse autocontrole, a Bíblia sugere que case. E eu também recomendo que case. Então, se tu não consegue se dominar, vai lá, casa. Casa lá com a mulher, lá. Entendeu? Prove que é um homem de verdade, segundo essa sociedade. Entendeu? João diz que o mundo jaz no maligno. Então, prove que é um homem de verdade. E lá você aguenta a cruz. Que nem dizer um pastor, né, uma vez, casou, carregue sua cruz. E ele falava que carregava dele de rodinhas, né? Então, assim, se um homem ele não consegue exercer esse autocontrole, então que case. Vai lá, arruma uma mulher aí com 5 filhos, entendeu? Mãe solteira aí, tá cheia nas igrejas, né? E prove que você é um homem de verdade, entendeu? E deixa de parar e pare de mexer com um solteiro que tá quieto lá, entendeu? Então, assim, um indivíduo desse que recebeu o dom aqui, ele praticamente não tem assim, uma luta constante contra essas paixões, né? Porque é um dom recebido diretamente de Deus. Então a Bíblia ela fala dessa questão do celibato, pouco é falado nas igrejas, né? Inclusive em sermões, né? Sobre essa questão. E aí a pessoa ela não vai, o crente lá dentro, né? Ele fica basicamente numa matrix ali pra casar, né? Uma boa parte das moças das igrejas aí. Se bem que tem guria que faz até programa por fora, né? Tá ali só de fachada mesmo pra enganar um trouxa. E aí tá fazendo job por fora, né? Inclusive tinha um colega meu que ele falou uma vez que pegou uma mulher aí numa igreja e tal, aí tipo ela saiu do culto, acho que saiu com a Bíblia na mão, os pais perguntaram lá pra ela, tá indo aonde e tal. Aí dizia que ia no culto em outra igreja, não, ia fazer programa lá com o cara. Então, pra você ver aí o nível, aí depois ela chegava no culto pra pregar, e aí mó moralista, né? De que de fato tinha ali o Espírito de Deus, né, que tava ali com ela, e fazia e acontecia. Então, é complicado. A Bíblia ela exorta o quê? Pureza e santidade. Então, independentemente do estado civil da pessoa, a Bíblia enfatiza o que? A importância da pureza para todos. Tá? Então, assim, viver em conformidade com a vontade de Deus. O homem solteiro é chamado a viver uma vida que agrada a Deus em todas as áreas, buscando a santidade não só do corpo, da mente, né, do espírito. Tem essa questão também. Fugir da imoralidade. Então, aí, solteirice não é uma desculpa, uma licença, né, para o cara ficar na fornicação, então ficar meio que na lascívia, essas questões, né? Que o que acontece? Tipo, beleza, o cara tá ali de boa, entendeu? Tá servindo a Deus, tá na igreja, né? E muitos que estão solteiros, né? Eles acabam partindo pra algumas outras coisas, né? Então, tipo, às vezes alguns vão pra pornografia, outros vão pra GPzismo, outros vão pra utilizar dolls, né? Bonecas sexuais aí. Então, o cara que tem dinheiro mesmo, né? E estão usando simplesmente esses métodos pra fuga, né? Pra tentar saciar um desejo que eles mesmos não têm controle. Então, assim, nada contra, né, o que esses caras são, mas, de fato, eles têm que mudar, né, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Porque senão, o inferno jaz à porta. Então é complicado isso. Mas tem que falar para eles se arrependerem, mudar, enquanto ainda tem tempo, porque depois já era, né? Somente aqueles que têm, de fato, uma semelhança no caráter com Cristo é que podem herdar a salvação, entendeu? Que podem obter, de fato, o dom da vida eterna, né, que é dado por Deus. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, diz Paulo. Então, fugir da imoralidade, né? Qualquer tipo, nesse sentido. Entende? Porque aí você vai crescendo, né? Então, não só o dom do celibato, mas também a pureza e a santidade. Entendeu? Até chegar à medida plena, na estatura, medida de Cristo Jesus. O solteiro dentro da comunidade cristã, a Bíblia, ela, basicamente, ela não vai defender ele que o cara vive isolado, né? Então, assim, às vezes comunidades cristãs, tá ali no meio, né, do pessoal, também pode te ajudar, de certa forma, a estar vivendo ali a solteirice da melhor forma possível. Entendeu? Mesmo porque o cara não vai ter tempo só pra fazer as coisas de Deus, né? Pode se dedicar até mesmo a investir em si mesmo, entendeu? A estudar outras coisas, fazer outros cursos, entendeu? Meio que se aperfeiçoar, né? É meio que aquela tríade. Trabalhar, estudar e ajudar. E aí ficar ali só girando dentro dessa perspectiva, que aí, tipo, o cara vai crescendo naturalmente, entendeu? Então, assim, o solteiro, ele é uma parte valiosa da família, né, da igreja, e ele é sempre integrado, né, muitas vezes, ou mesmo se integrar nessas comunidades, para não ficar ali sempre na solidão, né, totalmente. É bem imitar o exemplo de Cristo, né? Ele ficava ali, às vezes, no meio de muita gente, pregando, né, o evangelho, mas outras vezes se retirava, né, e aí não queria ninguém perto. Tinha que orar, até a comunhão com o pai, né, particular.
mas não ficar totalmente isolado. Então, para aqueles que realmente se envolvem assim, em algum tipo de tarefa missionária, isso daí é importante. Entendeu? E a pessoa vai escalando. Só que aí tem alguns pontos importantes também que deveriam ser colocados, né? Por exemplo, a dignidade da solteirice. Os maiores exemplos de solteiros aí, Jesus Cristo e Paulo. Entendeu? Então, o pessoal cristão que gosta de fazer shame, que gosta de falar contra o pessoal que tá solteiro, o pessoal que é virgem, entendeu? Seja homem, seja mulher, né? Os caras deviam calar a boca, entendeu? Deviam pensar mais no que estão dizendo, porque eles podem estar aviltando aquilo que é um dom dado por Deus. Entendeu? Porque a dignidade da solteirice, porque no mundo antigo e também no mundo moderno, o que acontece? Se vê com desconfiança o estado, o estado de menor valor, né? O fato do cara ser solteiro. Mas na Bíblia, a solteirice ela é uma característica de Cristo. Entendeu? Ela tá ali vinculada a essa questão de pureza. Entende? Até mesmo no Antigo Testamento, quando um cara adulterava com a mulher lá, entendeu? Os dois eram eliminados, porque não tinha mais condição, entendeu? Então, assim, o cara se contaminou com a mulher, tinha toda uma contaminação cerimonial ali, e física também, que se chegava a esse tipo de conclusão. Não que seja válido hoje fazer isso, mas se tu tem um caminho alternativo, né, que dê pra seguir, então ótimo. Jesus Cristo e Paulo são ótimos exemplos, né, de pessoas solteiras que viveram uma vida aí perfeita dentro do cumprimento da sua missão. Inclusive a senhora Ellen White fala que Paulo chegou na medida e estatura de Cristo, ainda em vida, embora ele não se considerasse perfeito, não. Falava que sempre estava avançando, né, segundo. Mas isso aí é característica de gente humilde mesmo, né? O céu reconheceu que ele chegou no nível certo, e espera também que nós elevemos a norma. Então isso é essencial, né, nesse sentido. Para muitos, a questão da solteirice vai ser o plano A, tá? Então, assim, para muitos a solteirice vai ser o plano A, porque não vai ser assim a segunda melhor opção, nem nada disso, né? Então, assim, a pessoa que tem um dom na solteirice de fato, né? Isso não vai ser o plano B, vai ser o plano A dela. E aí não vai ter problema nenhum nesse sentido. Então é importante entender essas questões. Jesus Cristo e Paulo como exemplos. Tá? E aí como viver a coisa na prática, né? Então, assim, cultivar o relacionamento com Deus, priorizar a oração, o estudo da Bíblia, comunhão com Deus, envolver-se em atividades de igreja, entendeu? Participar de ministérios, grupos, entendeu? É fundamental também nesse sentido. Desenvolver amizades saudáveis, investir aí em relacionamentos nesse sentido que envolva, assim, um amor fraternal, né, com os irmãos e tal. E busca aí de propósito e significado, né, a partir da Bíblia. Então, usar essa liberdade aí de uma forma a não dar ocasião para a carne, mas em desenvolver talentos, contribuir com a sociedade e praticar também o autocuidado, tá? Bastante importante. Outras dicas adicionais envolvem cuidar da saúde física, mental e emocional. Tem até tempo para fazer mais atividade física, entendeu? E se o cara, tipo, não aguentar, que se casa, entendeu? Vai lá, se casa mesmo. Vai lá, se submete às leis de divórcio, às varas de família lá, entendeu? Os advogados aí salivando para quem não arrancar dinheiro de homem. Então vai lá naquele caminho, que é o caminho da dor, do sofrimento. Então, se o homem solteiro perceber que não tem um dom do celibato, né, que luta contra a paixão e é constante avassaladora, então a Bíblia aconselha o que é o casamento. Né? Os pastores vão apontar o casamento estatal, mas na Bíblia é outra questão. Né? E o casamento bíblico, tá? Não é um casamento estatal, é um antídoto contra essa imoralidade, né, na vida. Então assim, fica bem claro essa questão, né? Ou essas etapas, né, de como viver a vida de solteiro, aí cada um escolhe aquilo que quer fazer, mas aqueles que recebem o dom tentem reconhecer isso, entendeu? Não tem nada de errado com você, pelo contrário, então, às vezes é o Espírito de Deus trabalhando ali, te dando um controle a mais sobre essas coisas sexuais aí, né, esses hormônios, etc. E aí você fica mais lúcido do que outros da sociedade que vivem pensando com a cabeça de baixo, né, que nem fala. Então aí fica para refletir nessa.